Fala pessoal, como é que vocês estão? Sejam muito bem-vindos ao meu canal, onde eu, Otávio, vou compartilhar com vocês as operações que eu faço em mini índice, mini dólar, também no mercado americano, opero Nasdaq também quando dá alguma oportunidade legal. E aqui eu trago as operações, bato um papo com vocês, mostro ali o relatório de performance, deixo ali pra gente trocar uma ideia. E você já sabe o que eu vou te pedir, né? Preciso pedir isso, cara, preciso de 1000 amigos aqui comigo. Mas eu vou te falar uma coisa, você só deixa o like, só se inscreve no canal se esse vídeo agregar alguma coisa pra você. Se aprendeu uma coisa diferente, achou uma coisa interessante, curtiu alguma coisa que eu falei, um operacional, alguma coisa, aí você deixa seu like, se inscreve no canal pra me ajudar a chegar na meta de 1000 amigos, beleza? Então, bora pro gráfico, hoje 25 de setembro, agora 9h13 da manhã. Então, estamos vendo aqui o índice abrindo num leve gap de baixa de aproximadamente 500 pontos, o dólar abrindo aqui num leve gap de alta de 14, 15 pontos. Ainda tudo bem definido, vamos aguardar. Hoje temos notícia, vamos ver quais oportunidades que o mercado traz pra gente, beleza? Bom, pessoal, primeira oportunidade de compra no dólar. Então a gente fez uma compra aqui nossa operação desse candle, tá? Um candlezinho de retomada. Andou um pouquinho a nosso favor. Não vamos criar expectativa, né? Vamos ver se o trade desenvolve mesmo. A ideia é sair aqui próximo do 370 ou algo do tipo, tá? Aqui é o último alvo do nosso espelhamento. Então, quando chegar aqui em 10 pontos, eu protejo no zero. Se o trade se mostrar forte, eu vou tentar não fazer parcial e sair ali com a maior quantidade de pontos possível, só protegendo no zero depois que ele andar ali pelo menos o meu risco, 8 pontos e meio, que é meu stop, 9 pontos, 10 pontos, algo do tipo. Vamos ver o que acontece. Bom, pessoal, pegamos um trade em Nasdaq aqui. Ele já vinha desde a madrugada, né? Aqui de 4, 5 da manhã, ele já deu início numa tendência de baixa, numa pernada de baixa. Fez algumas correções, veio conduzindo aqui pela 9, né? Como vocês podem ver, o preço vem conduzindo pela 9, chega a tocar próximo da 20, toca na 20 novamente, deixa a rejeição, abre o mercado à vista. Quando ele abre o mercado à vista, eu vendo o rompimento desse pivô. Vendi aqui 0,6 contratos, tá? Só mostrar ele aqui. Vendi aqui 0,6 contratos, fiz uma parcial de 0,2 contratos e depois saí inteiro, tá? Pegamos aqui 90 pontos, 87 pontos, deixa eu abrir aqui o relatório de performance. Então hoje fizemos uma única operação com 0,6 contratos, pegamos aqui 44 dólares. Aqui na operação, deixa eu ver se ele mostra o médio. Não. Aqui, ó, 73 pontos total, beleza? Único trade em Nasdaq. Não vou fazer mais nenhum trade aqui em Nasdaq. O trade da B3 ainda tá rolando o dólar. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. O trade ainda tá rolando, tá? Tá chegando aqui agora na máxima do dia, depois de ter passado um calor aqui de 45, 50 minutos. Vamos ver se ele vai pegar um pouco de direcional e ir pro nosso alvo. O índice, eu não consegui fazer nada, tá? Ele já tá andando aí 2.000 pontos. Uma coisa interessante, né, que olhando pela VWAP, então aqui uma estratégia apenas de agressão de VWAP, né, daria pra gente ter pego esse trade, tá? Então o preço rompe a VWAP, ele joga um candle de força em cima da VWAP, tem uma leve proteção, que se a gente baixa pro 2 minutos, a gente tem aqui um leve pullback, tá? Então nesse ponto aqui, rapaziada, que ele rompe a VWAP, faz um pullback nela e entra um outro candle de força, aqui daria pra gente ter pego uma venda com o stop acima da VWAP, curtinho, tá? E teríamos caminhado aí coisa de 1.500, 2.000, 1.200 pontos, tá? Não peguei esse trade, tô desenvolvendo ainda um pouco mais essa técnica de trades na VWAP, então candles de agressão na VWAP, defesa da VWAP, tô desenvolvendo um pouco isso ainda, tô fazendo vários backtests, mas nessa situação daria pra ter pego um belo trade, beleza? Vamos conduzir o do dólar aqui. O dólar pegou nossa parcial, pessoal, agora vamos conduzir pra ver se a gente consegue sair aqui no terceiro alvo, tá? Com 25 pontos, vamos acompanhar. Bom, pessoal, fiz uma venda aqui no índice, nesse candle das 11 horas, que está indicado com essa setinha vermelha. Tentando aproveitar esse finalzinho de movimento, pouquíssimo confiante, tá? O preço já caiu 2.200 pontos hoje, então a gente já está chegando em preços de bastante sobrevenda, mas fiz uma venda aqui com metade da mão, stop curtinho, alvo de 1 para 1, não gosto muito dessa operação. Pensando um pouco mais lógico, né? Depois de que ele deu essa correçãozinha meio que lateral. Talvez eu não tivesse entrado nesse trade. Tá próximo aqui do nosso stop, mas vamos acompanhar. A gente tem 56, 57% de book vendido. Vamos ver se ele consegue dar sequência no movimento de baixa. O dólar tá rejeitando, tá? Chegou a pagar aí 21 pontos do nosso ponto de entrada. Ele tá rejeitando bastante, tá vindo tocar a 9 do 5 para comprar, talvez, dar sequência no movimento de alta. Vamos acompanhar. Bom, pessoal, o índice acabou tirando a gente aqui. Eu saí um pouquinho antes no stop, tá? Deu 230 pontos, tava com stop de 270. Eu acabei abortando um pouquinho antes. Voltou para fazer uma correção mais profunda, veio tocar aqui a 5, veio tocar aqui a 20 dos 5 minutos. Se ele dar uma enroladinha aqui e deixar um outro padrão de venda, eu entro vendido no índice, beleza? O dólar aqui, ele ainda tá na tendência de alta, mas tá bem enrolado, não sei se vai ter força para chegar lá no nosso alvo não, tá? Bom, pessoal, encerrei aqui o trade do dólar finalmente, tá? Entramos aqui às 9h50, passamos um calor de 45 minutos, tá? Ele não pegou o meu stop por um tick, então ele veio aqui testar o 28,5, meu stop estava no 28, deu bastante calor, coçou o dedo ali pra abortar o trade antes de pegar meu stop.
Consegui segurar a ansiedade, não abortei o trade, deixei o trade correr. Como o mercado tava meio enrolado, né? Eu fiz uma parcial aqui com 14 pontos e o meu alvo final era esse espelhamento, o terceiro alvo desse espelhamento, com 25 pontos. Sendo bem sincero, rapaziada, eu acredito que ainda pague, tá? Eu acredito ainda que ele venha fazer... Deixa eu pegar aqui só a ferramenta rapidinho. Eu acredito que ele venha fazer um pullback aqui na 20, mas como o meu ponto de entrada tava aqui, eu poderia sim deixar uma ordem apregoada com a saída final em 25 pontos ou a saída final no meu break-even ali no zero, sendo que eu já fiz uma parcial com um contrato que era 33% da mão, certo? Por mais que ele vá, o movimento tá perdendo um pouco de força, o MACD mostrando um pouco de força, ele vindo fazer um pullback na 20, que foi a primeira vez que ele veio, o preço subiu ancorado só pela 9. Então aqui a gente tem um candle fechando forte abaixo da 9, a 20 já virando um pouco, ficando um pouco flat. Comecei a ficar um pouco desconfortável, é um trade que tá amarrado há bastante tempo, ele deu muito calor pela manhã, então já estressou bastante a cabeça. Preferi botar no bolso, coloquei aqui 365 no bolso, tomamos um stop de 138 no índice. Lembrando que essas operações estão replicadas na minha conta da 07. Vamos ver se aparece mais alguma oportunidade aqui, senão encerramos o dia. Bom, pessoal, eu fiz mais um trade no índice. Nós tentamos aquela primeira venda aqui no candle 25, foi frustrada, estopamos. Tentei uma outra venda aqui no 33, acreditando que ele pudesse dar continuidade no movimento de queda. Eu estava protegido no 15 minutos por foi quase um engolfo de baixa. Não foi um engolfo de baixa porque teve pressão compradora, mas foi uma força vendedora considerável e eu estava protegido atrás da 200 do 15 também. Fiz essa venda aqui com stop técnico nessa mínima anterior, que era junto com essas confluências que eu falei para vocês, de 370 pontos com alvo final na mínima do dia de 360 pontos. Basicamente 1 para 1. Fizemos essa venda. E eu abortei a venda aqui. No candle 40 eu abortei por quê? Nós tínhamos cruzamento de médias rápidas, 9, 20, já virando para cima, o volume caindo consideravelmente, uma reação aqui no MACD, então eu pulei fora desse trade, abortei. Trazendo o relatório de performance, galera, então hoje é um dia que a gente fecha positivo, R$107, fizemos apenas 3 operações aqui na minha conta real, lembrando que está replicado na mesa da 07, já vou mostrar o relatório para vocês da outra conta também. Fechamos aqui, né, apenas 3 operações, um stop no índice, outro stop no índice e um gain no dólar aqui, que foi um gain bem pequeno, tá, galera? Mas foi um gain no dólar, então fechamos o dia positivo. Bom, pessoal, trazendo para vocês o relatório de performance da 07, da mesa proprietária. Então aqui as mesmas 3 operações, né? Saímos positivo aí R$278,40, as mesmas operações, só um pouco mais alavancado. Hoje estava operando aqui X3 no replicador. Então fizemos 9 contratos na venda aqui no índice, estopamos. 9 contratos na venda do índice, estopamos. E 12 contratos comprados no dólar, que pagou um pouco do nosso gain de hoje. Vamos colocar aqui na nossa planilha, R$278,40 positivo. Então ainda estamos positivo aqui na zero, tá? Estamos com resultado atual de R$507,56. Temos ainda bastante dias para bater a nossa meta de 20k. E para você que ficou comigo até aqui, eu te agradeço demais e ainda não tá no final. Eu quero trocar uma ideia contigo, fazer algumas considerações finais sobre esses trades. Esse trade do índice, cara, não deveria ter feito, tá? Por quê? Eu tenho um sistema operacional, eu não tenho muitos sistemas operacionais. Eu tenho um sistema operacional que eu gosto de operar, que eu tenho feito muito backtest em cima, que geralmente funciona. Paga ali, geralmente, no mínimo 2 para 1. É comum ter 2 para 1 ou até 3 para 1. Significa que não vai ter stop? Não, não significa. Significa que ele paga e tem uma taxa de acerto legal. Eu ainda tô aprendendo, tô estruturando, mas tem uma taxa de acerto legal. Nesse ponto, nesse candle 25, tá totalmente fora do meu operacional, tá? Porque eu não tenho alinhamento de médias. Tudo bem, eu tive um aumento de volume? Sim, eu tive, mas isso daqui pode ter sido só um volume de clímax, como de fato, provavelmente foi o que aconteceu. O mercado, ele abre aqui acima da 200, né? Ele vai tentar fechar o gap, chega na regiãozinha de fechar o gap, quase próximo da linha d'água e já entra muita pressão vendedora, que derruba o preço para baixo. Esse preço aqui, ele caminhou 2.300 pontos, tá, pessoal? Muito rápido, sem nenhum movimento, sem nenhum pullback ou coisa do tipo para entrar. A única forma da gente ter pego algo aqui teria sido por barras ignoradas. Então daria para termos atuado pelo pullback na VWAP, como eu comentei com vocês no vídeo um pouco mais no início. Daria para ter comprado este candle ignorado, este candle ignorado, este candle ignorado. Só que vocês concordam que o preço já tinha caminhado demais? Então essa entrada foi uma entrada fora do meu operacional. Eu sabia disso, acabei entrando com meia mão, mas não deveria ter entrado, tá? Foi uma entrada errada. Essa segunda entrada foi uma segunda entrada um pouco mais certeira, talvez um pouco mais certeira, porque eu já tinha o preço fazendo um pullback, então ele veio buscar a média 20, veio buscar a 9 dos 60 minutos, veio buscar a 9 do 15 minutos, então ele já começou a aproximar um pouco mais das médias dos tempos gráficos maiores. Fiz essa venda aqui, mas também não está no meu operacional, eu não faço compra ou venda
meio-dia, meio-dia e 10, depois do preço já ter caminhado tanto assim. O preço anda 2.000 pontos. Se fosse para entrar, teria que ser num gatilho de compra que foge do meu operacional. Então foi uma segunda entrada que não deveria ter feito. Essas duas entradas tiraram boa parte do nosso lucro do dia. Então não deveria ter feito e venho aprendendo com isso. E falando de dólar, pessoal, aqui eu fiquei bem chateado comigo mesmo, tá? Eu fiquei bem decepcionado comigo mesmo por um motivo. Como eu disse pra vocês, o backtest do operacional que eu venho fazendo, ele funciona e paga bem 2-1, geralmente até 3-1, principalmente no dólar, tá? No índice ele é menos assertivo do que no dólar. No dólar ele é um pouco mais assertivo. E o que acontece aqui, pessoal? Eu vou tirar isso aqui da tela só pra gente trocar uma ideia juntos, tá? Então, isso aqui é o que a gente tinha quando eu fiz a minha compra. Então, o que aconteceu? O preço abre num gap de alta, deixa um fundinho aqui, ó. Ele deixa esse fundo, que era a mínima do dia, vem renovar a mínima do dia, falha esse fundo, porque logo entra a pressão compradora que joga o preço lá para a máxima do dia, o preço vem fazer um leve pullback, como se fosse um pullback lateral, ancora nas médias 9 na VWAP e a 20 correndo por baixo, e quando ele rompe esse pivô, eu entro comprado aqui. Eu compro aqui, então eu compro no rompimento desse pivô, deixo o meu stop um tick abaixo desse candle, que no caso deu 8,5 pontos, e aqui o que eu deveria fazer é não trabalhar com parciais, deixar a minha ordem de stop em 8,5 pontos, assim que o preço caminhar o meu risco, 8,5, 9, 10 pontos, mostrar um pouco de força, eu trago o meu stop para o zero e deixar o preço andar. Só que esse deixar o preço andar para onde, Otávio? Você não tem alvo? Sim, eu tenho. Meu alvo é 3-1. Junto com esse espelhamento que a gente fez, eu fiz o espelhamento e a gente tem 4 alvos. O meu 3-1 dava entre o terceiro e o quarto alvo, mas estava dando aqui no terceiro alvo, que dava aqui aproximadamente 24 pontos, 25 pontos, 23 pontos. Isso é o que eu deveria ter feito seguindo o meu operacional, beleza? E aí a gente tá aqui, vamos caminhando aqui, ó, então só pra vocês verem, logo na sequência teve esse candle negativo de força que eu não gostei, eu achei que de fato ia estopar a gente, tá? Não estopamos por um tick, mas eu achei que de fato ia estopar a gente, continuamos caminhando, o preço naquele lenga-lenga, ficou nesses 45 minutos enrolando, até que aqui 10h40 o preço sobe e começa a dar uma acelerada. Até esse momento não era para eu ter feito nada, não era para ter feito nenhuma realização, eu fiz uma realização parcial aqui com 15 pontos, que não deveria ter feito, tá? Nesse momento, seguindo o meu operacional, deveria estar com o meu stop no zero e aguardar os meus alvos, tá? Só pra gente projetar aqui o 3-1, esse aqui é o 3-1 que eu tô falando, tá, pessoal? Então a gente tava aqui com 8,5 pontos, tá? E o meu 3-1 seria ali de 25 pontos. E eu só deveria aguardar, tá? Sem ordem apregoada, sem parcial, somente aguardar. Essa saída parcial que eu fiz foi por ansiedade e medo, tá? Não foi uma saída técnica. Então, olhando isso aqui, nós temos a 200 subindo, 50 subindo, 20 subindo, dando uma leve lateralizada, 9 subindo. É o primeiro candle que fecha com convicção abaixo da 9 nos 5 minutos. O MACD estava começando a perder um pouco de força, mas isso é comum, porque o MACD ele não mostra a força do movimento, ele mostra o momentum do movimento. Então, o MACD retroagindo não significa que o movimento de alta está perdendo força, só significa que nesse momento os vendedores estão agredindo mais. Então, nesse momento, os comprados estão com um pouco menos de força e estão tomando um pouco mais de posições para baixo. Deveria ter saído aqui? Não deveria, não tem padrão gráfico para sair, eu não tenho quebra de estrutura. Ele estava fazendo o pullback na máxima anterior do dia que ele já tinha violado. Então não teria por que sair aqui. Pelo meu operacional, aqui inclusive eu deveria estar pensando em aumento de mão, porque o aumento de mão seria uma nova entrada, e quando a gente começa a acompanhar o trade, ele chega próximo da região da 20, entra a pressão compradora e ele continua seguindo, tá? A 20 está inclinada, vejam a inclinação que a 20 está. Essa é a inclinação que a média 20 está. Essa é a inclinação que a média 50 está, que a VWAP está. Então não teria por que a gente sair, a 9 bem inclinada para cima. Então aqui o preço continua seguindo, aqui estaria aquela parte de ficar esperando o que eu falei para vocês. O preço tá recuando? Tá recuando. Só que agora, nesse momento, a gente começa a ter a 9 virando para baixo, a gente tem aqui um candle que fechou para baixo da 9 com convicção, um segundo candle que fechou abaixo da 20 deixando pavio, um terceiro candle que fecha abaixo da 20 fechando abaixo da 9. Aqui eu já tenho um grande volume acima dos volumes anteriores, vendedor. Já tem um volume vendedor, o meu MACD já tá virando para baixo do eixo zero, e pensando em sair aqui, seria o que eu falei de no mínimo 2-1. Então poderíamos tranquilamente ainda estar nesse trade com a nossa ordem de saída total aqui, por exemplo, que foi esse nosso último topo, que foi onde ele tocou, que foi esse nosso último fundo, que foi onde ele tocou aqui na média 20. Ou talvez termos saído inteiro quando o preço chegou aqui a 21, 22 pontos, a gente estava 21 pontos do nosso ponto de entrada. Tudo bem, eu já havia feito uma parcial, mas
deveria ter conduzido melhor esse trade, acredito que conseguiria ter conduzido melhor esse trade. Uma coisa positiva foi que esse stop, nós não fomos acionados porque eu sempre coloco um tick abaixo do pavio que eu estou usando como referência. Então esse candle aqui foi o meu candle referência, eu coloquei um tick abaixo do pavio e isso evitou a gente de ser estopado e tomado uma violinada. Se eu tivesse sido violinado aqui, eu teria que ter feito uma nova entrada nesse candle 20, pela superação dessa máxima, da máxima desse candle de martelinho aqui, né? Seria uma outra entrada boa? Seria. Passaria menos calor? Passaria. Mas, pelo meu operacional, evitou eu tomar stop. Isso é muito bom. Mas a condução do trade pode ser muito melhor. Por quê? Na prática, o que aconteceu hoje? Eu peguei um bom trade no dólar, que daria para ter pago para mim 20 pontos, um 2 para 1, tranquilamente, se eu tivesse deixado o trade andar. Peguei um trade no índice que estava fora do meu operacional, que tirou parte do meu lucro. Peguei um segundo trade do índice que também estava fora do meu operacional e também tirou parte do meu lucro. Então isso mexe bastante às vezes com a nossa cabeça, mas é um dia positivo, é um dia que a gente fecha no lucro, mas amanhã é um novo dia, é um novo pregão, tem nova liquidez. Bora para novos trades e deixa aqui embaixo nos comentários como que foi o seu dia, como que tá sendo a sua quinta-feira. Deixa o like, se inscreve no canal, compartilha com aquele seu amigo trader pra gente crescer essa nossa comunidade, beleza? Valeu, galera, um abraço, bom game, bons games.